Pode começar. Vou dar bom dia a todos, né? Hoje são 21/10/2022. Nós vamos falar hoje do assoalho pélvico, visão do fisioterapeuta. Para poder falar esse assunto para a gente tem uma convidada especial, que é a professora Luciana Mesquita. A professora Luciana Mesquita é fisioterapeuta, doutora em saúde da mulher, é coordenadora dos projetos de pesquisa em câncer de mama e ginecológico, também é idealizadora do programa Mulher Ativa, Cuidado e Acolhimento da Mulher com Câncer, do projeto Mulher em Foco, Saúde Íntima Feminina. O professor Rodrigo Hurtado vai estar representando o departamento como debatedor. O professor Rodrigo, ele é professor adjunto do departamento, ele é professor de Fisiologia também humana da Broward International University, é especialista em cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, também em cirurgia laparoscópica e cirurgia ginecológica minimamente invasiva. É um prazer te ter aqui hoje, viu, professora Luciana? Muito obrigada por estar aqui com a gente. A sua tela parou de compartilhar. Parou? Parou. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Vamos fazer de novo, então. Então, antes de compartilhar, só queria agradecer, né, o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Como se diz, o bom filho a casa torna, né? Recentemente eu terminei o doutorado aí com acompanhamento do professor Aguinaldo, e é uma alegria poder estar aqui com vocês. Muito obrigada, Mário, pelo convite. E uma alegria maior ainda é da gente, da fisioterapia, estar participando de uma reunião clínica suas, né? E pelo valor que vocês têm, assim, da nossa atuação como fisioterapias, como parte da equipe, e muito nos honra poder estar aqui com vocês. Muito obrigada. Então, eu preparei uma aula falando uma revisão básica ali da musculatura do assoalho pélvico, especialmente para depois a gente falar da nossa atuação específica, né? Especialmente pensando de uma forma mais integrada qual que é a função desse assoalho pélvico, que, como o próprio nome diz, ele está ali suportando, né, ele é o chão, ele é o suporte dos nossos órgãos pélvicos, femininos e masculinos, né, com a diferença do assoalho pélvico masculino, que ele não tem o suporte do peso do útero, mas eu acredito que aqui a gente vai falar mais sobre a mulher, e lembrar que as funções do assoalho pélvico envolvem a função urinária, a função intestinal, a função sexual e a função da gestação e parto. Lembrando, né, que a gestação e o parto, aliás, a gestação em si é um dos maiores fatores de risco para a incontinência urinária, que é uma das disfunções que a gente mais trata, e não necessariamente a via de parto. Então, por isso, a importância da gente estar junto dessa mulher, desde a gestação, pensando no seu assoalho pélvico a longo prazo, para a vida, né, dando consciência para ela desse cuidado com esse assoalho pélvico. A estática pélvica, a gente pensa não só na musculatura pélvica, a gente pensa também no sistema de ligamentos e no sistema facial. Os ligamentos, eles são responsáveis por um sistema de suspensão. Então, à medida que a mulher vai evoluindo para o climatério, é comum que esses ligamentos percam um pouco a sua densidade, né? E os órgãos vão tendendo a ficar mais pesados, claramente, e pode ser que evoluindo para um prolapso, pode ser um dos fatores de risco, esse sistema de suspensão falhando ao longo da vida. Vou deixar para falar o sistema de sustentação depois, e a contenção, que também a gente considera aí as aponeuroses e fáscias, que tem esse suporte aí da sua estrutura de colágeno, que também ao longo da vida vai diminuindo a sua capacidade de tensão, ela também é um dos fatores de risco de descida desses órgãos pélvicos. E as fáscias, como estão
entremeadas na musculatura. E uma boa fáscia, ou seja, a fáscia que permite o deslizamento dessa musculatura, que vai fazer com que ela contraia e relaxe efetivamente ao longo da vida, se ela ficar mais frouxa, se ela ficar mais ressecada, né? A gente tem aí uma dificuldade dessa musculatura também de manter essa tensão, que é o sistema de sustentação. A gente vai falar um pouquinho mais à frente desse sistema facial. Atualmente, nós fisioterapeutas temos nos dedicado muito ao estudo da fáscia, e a gente entende que ela é toda conectada no nosso corpo inteiro. Então, a gente fala aqui da face endopélvica, mas lembrando que é uma face que está ligada com a face dos órgãos internos, a face da musculatura de coluna inteira, de membros inferiores também. Então, quando a gente fala da fisioterapia pélvica, a gente tem uma avaliação direcionada, um olhar focado para o assoalho pélvico, mas também um olhar para o indivíduo, como que essa musculatura dela toda está reagindo. Por que isso? Porque se a gente tem um músculo muito rígido, né, um músculo muito encurtado, ele não vai ter muito deslizamento. Eu costumo falar que a gente tem que ter esse deslizamento para ter a contração, né? E as miofibrilas, que ativam esse deslizamento, elas têm que estar com as pontes, assim, ativadas. Quando eu tenho um estímulo de contração, eu vou encurtar. Quando eu tenho um estímulo de relaxamento, eu vou relaxar, mas mantendo essa ativação. Se esse músculo está muito tenso, ou hipertônico, que a gente vai falar também um pouco mais à frente, eu tenho pouco espaço de deslizamento, e essa fáscia que permite esse deslizamento muscular vai ficando mais enrijecida, né? Por outro lado, se eu tenho um músculo muito alongado, que pode acontecer diante de uma gestação que não teve um acompanhamento, né? Uma frouxidão ligamentar que essa mulher já tem uma tendência, uma mulher no climatério, ela pode ter um músculo muito alongado, umas alterações posturais, que também a gente vai falar aqui, ela pode ter um músculo muito alongado, então, essa musculatura vai ter mais dificuldade de começar a ativar todas as miofibrilas, para depois haver a contração, que é a função de sustentação. Nesse caso, a gente tem uma face precisando de mais esforço para poder fazer esse deslizamento. Então, quando a gente pensa na função do assoalho pélvico, na função urinária, intestinal, sexual e na gestação e parto, a gente deve considerar não só a musculatura, mas também a condição dessa musculatura e ver como que o sistema facial está reagindo a tudo isso. Eu trouxe aqui só uma revisão anatômica básica, para a gente ter um visual aí do assoalho pélvico, né? Os músculos do assoalho pélvico, na sua fase essa porção mais superficial, a gente tem o elevador do ânus e o músculo coxígeo, fazendo toda essa função de fechamento aí do assoalho pélvico. Lembrando que o elevador do ânus, a gente conta com 3 músculos, o cubo retal, o cubo coxígeo e o ilho coxígeo. E ainda, a gente, para fechar a cavidade pélvica, a gente tem os músculos da parede pélvica, que é o piriforme, que está mais posteriormente, e os obturadores internos, que está mais anteriormente. Quando a gente faz o exame da musculatura pélvica, a gente consegue sentir a tensão desses obturadores internos, então é muito importante que a gente avalie, além da musculatura do assoalho pélvico em si, quando a gente toca, faz o toque vaginal, a gente sente principalmente a musculatura do elevador do ânus, mas essa musculatura
de tensão que a gente avalia também, e a gente observa que muitas vezes a mulher tem uma tensão maior de um lado do que do outro, e isso nos chama a atenção para ver a sua estática corporal, se ela descarrega peso mais de um lado do que do outro, se ela tem uma rotação de quadril, se ela tem uma escoliose, alterando essa descarga de peso, e tudo isso a gente já pensa em tratar essa questão postural, que vai reverter no equilíbrio da tensão dessa musculatura aqui. E o músculo piriforme, ele é um músculo importante quando a gente pensa nessa mulher que relata para a gente uma queixa de lombalgia, uma queixa de ciatalgia, né, recorrente. E se tem um lado que acomete mais do que o outro. Então, no toque, a gente não consegue apalpar o músculo piriforme, mas a gente tem testes específicos que eu vou avaliar a tensão e se ele é sensível à dor quando a gente apalpa esse músculo. A tensão desse músculo, posteriormente, vai alterar também toda a estática da função muscular dentro da pelve. Além disso, a gente tem também os músculos profundos do períneo, que aqui está representado acima da camada do elevador do ânus. A gente tem o transverso do períneo e o esfíncter uretral externo, a camada profunda, e como mais superficiais, o transverso superficial do períneo, o bulbo esponjoso, o isco cavernoso e o esfíncter anal externo. Essa musculatura mais interna, ela tem uma função para a gente interessante, porque são musculaturas com um feixe muscular muito tênue, né, muito fininho, e mais que uma simples mudança na posição da pelve para anteversão, para retroversão, a gente consegue ativar mais essa musculatura anteriormente ou mais posteriormente, dependendo da função que nós estamos tratando, se é a função urinária, se é a função intestinal ou a função sexual. E quando a gente fala de função sexual e a gente trabalha com mais anteversão, a gente ativa mais essa musculatura anterior aqui, que tem referência, né, à atração do clitóris e, por isso, melhorar a função muscular. Então, a gente tem falado tanto aí da face endopélvica, e eu acho que quando a gente vem propor uma conversa com vocês, médicos e cirurgiões pélvicos, quando se faz uma cirurgia, né, a abordagem ali não é só na parte muscular, de afastar um feixe ou outro, toda vez que se mexe nessa face, ela precisa de um tempo para reagir a voltar ao seu comprimento normal. E a face é essencial para permitir o bom deslizamento dessa musculatura e, por isso, uma boa função dessa musculatura. A gente pensar na fisioterapia pélvica só como um exercício de contrair e relaxar é muito raso e pouco efetivo, porque a gente precisa de entender, uma mulher que chega para a gente num pós-operatório, que ela tem um tempo aí de cicatrização e de organização dessa face, uma vez que ela foi estirada, para que essa musculatura tenha uma função retomada de forma efetiva, né, esse deslizamento para ter uma boa contração. E até da gente avaliar também os níveis de tensão. Então, a face endopélvica, no que diz respeito ao que é o nosso foco aqui de conversa hoje, ela vai envolver todos os órgãos internos e ela vai abraçar os órgãos internos, especialmente bexiga, intestino, e o útero, né? Então, ela tem uma rede farta de envolvimento desses órgãos, e, além disso, a fixação desses órgãos
na pelve, né? E esse verdinho que está sinalizando os ligamentos que também vão ajudar na sustentação desses órgãos na pelve. E, dependendo, trouxe esse desenho aqui mais esquemático, né, mostrando o quanto que ela vai envolvendo cada órgão, vai envolvendo inferiormente também a musculatura pélvica, então, ela é uma rede, a gente nem sabe onde que começa, onde que termina. E dependendo da sua posição anatômica, ela vai receber nomes diferentes, né? Ela vai receber o nome cubo vaginal, reto vaginal, dependendo do posicionamento dela. E à medida que vocês vão intervir nessa mulher, ou fazendo uma cirurgia de suspensão de bexiga, ou uma esterectomia, ou até pensando aí na cirurgia oncológica mais ampla, né, fazendo uma esterectomia radical, o quanto é mexido nessa pelve. E o quanto a gente tem que entender que essa mexida precisa de uma readaptação biomecânica, muitas vezes. Então, a gente avalia a parte muscular do assoalho pélvico, mas eu também olho por fora como que ficou a sua estática pélvica, a sua biomecânica pélvica, e a gente tem muitas mulheres que, às vezes, não têm um acompanhamento fisioterapêutico depois, ou que seja uma simples orientação, né, dessa musculatura, para poder ela lembrar e saber. Ela tem uma musculatura pélvica que muitas mulheres não sabem, de 20% a 30% das mulheres, a literatura nos mostra que não tem essa consciência da musculatura pélvica, para que ela ativando essa musculatura logo no pós-operatório, imediato, ali até um mês de pós-operatório, ela já pode melhorar essa função biomecânica da pelve e aliviar dores que elas vêm queixar para a gente, às vezes, no período mais tardio, dores pélvicas e dores lombares. Então, com esse direcionamento, eu trouxe aqui algumas questões para a gente falar da biomecânica, né, da mulher, de uma forma geral, antes dela vir queixar a questão do assoalho pélvico, porque o assoalho pélvico vai ser, na verdade, a ponta do iceberg, né? Eu tenho ali uma disfunção de assoalho pélvico, uma incontinência urinária, uma constipação, uma dor na relação sexual, mas que eu encontro uma mulher nessa situação, né? Ou, vejam bem isso aqui, uma mulher com uma cifose muito grande, uma protrusão abdominal, mas que não seja uma grande pelordose, vai tender a uma retroversão aqui. E essa pessoa aqui, totalmente hipotônica, ela não tem atividade muscular, né? Nenhuma, o pescoço também jogado para frente, isso que já me dá muitas informações, talvez do que eu vou encontrar quando eu vou fazer a avaliação desse períneo. E, por outro lado, a gente também tem as mulheres que têm essas posturas muito firmes, muito estáticas, com o aumento da lordose lombar, com o aumento, tendo uma antiversão e uma protusão abdominal, não necessariamente um abdômen forte, né? Agregado aí, às vezes, a um aumento de peso, sobrecarregando ainda mais esse assoalho pélvico. E a gente deve observar que o que a gente deseja, o que seria o mundo ideal, né? Que a gente conseguisse equilibrar as pressões intraabdominais, porque já existem ali, tem aqui órgãos internos em pleno funcionamento o tempo inteiro, eu estou respirando o tempo inteiro, e o assoalho pélvico está sustentando tudo isso o tempo inteiro. Então, tudo isso que deveria funcionar em sinergia, né, para que a gente controlasse essa pressão intraabdominal e o assoalho pélvico não sofresse
tanto com todas essas pressões. Além disso, a musculatura posterior, que é a musculatura paravertebral, especialmente os multífidos, que são os músculos mais profundos da coluna que ligam uma vértebra à outra. São músculos muito tênues também, mas muito potentes, porque eles estão ali a cada vértebra sustentando a nossa estática, a nossa postura bípede. E a gente pensa em avaliar tudo isso aqui, né? Tanto que os nossos exercícios, eles têm muito também uma função respiratória. Às vezes a gente tem que adequar o padrão respiratório dessa mulher para equilibrar um pouco essa pressão intraabdominal, para depois pensar no trabalho mais direcionado aí no assoalho pélvico. E a gente faz tudo isso, às vezes, numa mesma sessão, só para que, às vezes, também a gente converse isso com o paciente no primeiro dia, para que ela não fique ansiosa, que a gente está, ela vem cheia de informações, né? Das consultas de Google e tudo, que a gente tem que trabalhar o assoalho pélvico, a gente ensina para ela, que a gente precisa, na verdade, criar essa sinergia de todo esses componentes anterior, superior, posterior e inferior. E se a gente pensa nessa pressão intraabdominal, que é fisiológica, que já está acontecendo, e eu encontro uma mulher nessa postura hipotônica desse jeito, ou rígida demais desse jeito, eu vou ter que primeiro equilibrar todas essas pressões, para depois pensar no retorno à função. Além disso, isso eu mostrei aqui, é o visual que mais me chama a atenção, mas tem também os movimentos do quadril, né? A gente vê o movimento de pelve lombar, que é antiversão, retroversão, hiperlordose, ou uma retificação lombar, e a gente tem aqui também, ó, uma antiversão, com uma protusão abdominal, uma anteriorização aqui do centro de gravidade, né? Aqui também a gente vê muito esse tipo de postura. Às vezes a mulher não tem tanta hiperlordose, mas ela projeta o quadril para frente. Então, aqui é bem aqui da coxa femoral, né? Essa mulher já me dá uma informação de uma frouxidão ligamentar, ela pode ter dor no quadril, ela pode ter... E essa hipermobilidade do quadril vai reverter também numa hipermobilidade da pelve, e com isso, tendo ali uma musculatura muito alongada, por exemplo. Ao passo que essa postura aqui de retroversão, retificação lombar e rigidez no ângulo da coxa femoral, já me dá uma informação que talvez eu encontre ali uma hipertonia, uma maior rigidez ou dores ao toque, tá? O ideal seria essa última posição aqui, que a gente vê aqui um alinhamento, né, dos ângulos da coluna, da coxa femoral e dos membros inferiores. Quando a gente vai buscar esse equilíbrio, né, a qualquer tempo. E aí, quando a gente coloca, se eu estou falando que o ideal seria o equilíbrio dessas pressões intraabdominais, o ideal seria também que eu tivesse menos esforço sobre as articulações, para que as minhas musculaturas não precisassem ficar reagindo ao maior aumento de uma frouxidão ligamentar, a maior movimentação da articulação, ou uma restrição dessa movimentação. E com isso, a gente também considera a estabilidade e a mobilidade pélvica, né? Eu trouxe aqui a pelve com as articulações coxofemoral, a gente trabalha muito essa mobilidade pélvica, tanto no sentido anterior-posterior, quanto lateral e em 360 graus, né? O movimento de rotação que a gente trabalha os 4 movimentos. E só para exemplificar, um teste simples que a gente faz para a gente verificar como que está a estabilidade pélvica
a gente pedia a paciente para dobrar uma perna e flexionar a perna de apoio. Esse músculo aqui, que é o glúteo médio, ele sustenta a pelve para que ela desça e suba, né, na flexão desse joelho, sem ela ficar desequilibrando. Mas é muito comum a gente ver esse movimento aqui, essa quebradinha assim do quadril, né? Porque essa musculatura do glúteo médio está fraca e ela estando fraca vai reverter uma disfunção lá no assoalho pélvico. Então, uma dos nossos objetivos é também trabalhar essa estabilidade e mobilidade pélvica de uma forma geral, para que a gente vá equilibrando a função interna desses músculos do assoalho pélvico e, consequentemente, o retorno da função que a gente quer tratar. Considerando tudo isso, a gente teve, a partir de 2003, uma grande revolução aí na nossa forma de tratar, de cuidar e de olhar esse paciente, né? É tudo isso que eu estou falando aí de olhar a pessoa inteira, de olhar as questões musculares, posturais, o nosso corpo fala, né? Uma mulher com endometriose, mulher com dor é uma mulher agitada, uma mulher muito deprimida, muito não sei o quê, vai ter uma musculatura mais tônica, né? Então, isso eu já vejo essa mulher de um outro jeito. Até 2003, a gente seguia o padrão do, do CID, né, que é a Classificação Internacional de Doenças, aonde que ele me dá informação de uma condição de saúde e, quando muito, das estruturas do corpo. Isso a gente tratava, a partir disso, a gente podia pensar nessa questão da postura associada ao solo pélvico, a função que eu estou tratando, mas era raso para a gente, né? Por quê? A paciente me falava que ela não conseguia ir mais nas festas de família, que ela parou de ir na igreja porque ela estava preocupada com o banheiro, porque ela parou de ter relações sexuais com o marido, porque ela sentia dor e ela não tinha como falar isso com ele, porque ela tem uma diástase enorme depois do parto e nunca ninguém falou para ela que aquela barriguinha depois da gestação pode ser tratada, e hoje ela vem reclamar para mim ou de dor lombar ou de uma incontinência urinária também. Isso tudo a gente escutava e ia colocando ali na nossa rotina, mas esse modelo da Classificação Internacional da Funcionalidade nos deu um norte, né? Nos deu um direcionamento de como a gente pode abraçar tudo isso que está interferindo na vida dessa mulher com a disfunção do assoalho pélvico. Então, esse modelo também vem mostrar para a gente a importância da interdisciplinaridade quando a gente pensa em reabilitar essa incapacidade, essa disfunção que ela veio queixando para a gente e trazer de novo essa função, que a gente chama de funcionalidade, é uma função que eu estou estudando, que eu estou olhando para ela no contexto desse sujeito, trazendo esse conceito e norte de integralidade. Então, antes a gente ficava focado aqui na saúde e doença, e se eu melhorei, se eu não melhorei. E o que acontecia? Eu melhorava a pessoa num determinado tempo, daqui 1 ano, 2 anos, ela tinha aquilo de novo. Ou ela achava que a fisioterapia não adiantava, ou ela retornava sempre fazendo as fisioterapias. É assim mesmo, quando voltar, você tem que quando voltar o sintoma, você tem que voltar à fisioterapia. E a gente não entendia isso muito, não, né? Isso deixava alguns de nós inquietos com isso. E esse modelo da CIF, que é o modelo biopsicossocial, veio nos dar norte, que é a linha de trabalho que a gente faz, que a professora Eleonara, que é a professora da fisioterapia, que tem um norte muito forte com relação a isso, dentro da graduação,
e é o que nos norteia, né, nesse cuidado com as disfunções do assoalho pélvico. E pensando nessa interdisciplinaridade, quando eu falo de CIT e CIF, a CIF nos dá um pano de fundo, nos dá um cenário do que aquela pessoa tem, né? E isso é muito da conduta, né, da profissão de vocês, né? Porque o diagnóstico da condição de saúde, ela vai ser determinada por exames, por uma avaliação, por uma escutativa e na anamnese, pelos ginecologistas, pelos uroginecologistas, pelos coloproctologistas e até sexólogos também. E aí, o que vai fazer com essa pessoa? A conduta vocês vão direcionar, e a fisioterapia é uma dessas condutas, né? Que nós conseguimos fazer um diagnóstico funcional, que o que é isso? É avaliar a estrutura e função do assoalho pélvico, é identificar como está o impacto nas atividades de vida diária, que são as avaliações de qualidade de vida, como que estão as limitações nas suas atividades, ou seja, eu penso, quando eu vou sair de casa, se eu vou ter banheiro, se eu vou precisar de levar uma troca de roupa na bolsa, se eu estou usando absorvente, que é um hábito que a gente vai tentar tirar dela, isso são limitações. E restrições eu deixar de fazer. Eu deixo de participar de um evento social da minha família, eu deixo de ir à igreja, que é, por exemplo, um exemplo que a gente tem, e as limitações ela faz, mas se adapta, se ajeita para fazer. Isso é muito importante, porque isso é um ponto de melhora para a gente. Às vezes ela ainda vai chegar ao final de tantas e tantas sessões, a gente vai reavaliando, ela vai chegar falando comigo, mas eu ainda estou tendo perda urinária. Mas melhorou um pouco, né? Melhorou a quantidade, o que você conseguia fazer que você hoje está fazendo, né? Qual participação que você não conseguia fazer que hoje você está. Então, ele nos permite oferecer para o paciente uma percepção da melhora da função. Essas funções do assoalho pélvico, a gente avalia também, não avalia somente força do assoalho pélvico, como era um tempo atrás preconizado, né, as tabelas de força, que era graduada de 0 a 4, de 0 a 5, a gente usa isso também, mas é importante que a gente veja os reflexos, né, os reflexos nervosos, se aquela inervação de L5 a S4, como que está essa inervação, se eu tenho uma hiperreflexia ou uma hiporreflexia. A hiperreflexia me sugere uma irritabilidade, uma reação, né, dessa musculatura, sugerindo aí talvez, por exemplo, uma dispareunia. E a hiporreflexia, a gente vai pesquisar uma questão de denervação ou um estiramento desse músculo, desse nervo, como num trabalho de parto, por exemplo, né? E aí eu vou ter um atraso de resposta na ativação dessa musculatura. Depois, a gente identifica também o tônus, que é a rigidez do músculo. Se eu tenho uma hipertonia, que é a dificuldade de relaxamento, a mulher consegue contrair, mas ela não consegue relaxar, né? O nível de relaxamento dela já é com uma certa tensão. A gente encontra nesses casos de hipertonia, dores pélvicas, esvaziamento incompleto, dispareunias. E no caso da hipotonia, a gente tem uma dificuldade de ativação dos músculos do assoalho pélvico, como eu comentei no início, a musculatura é muito alongada, né? E aí ela custa ter essa ativação. Aí eu posso ter uma incontinência urinária por esforço ou por hiperatividade, prolapsos de órgãos pélvicos, tudo isso são comuns encontrar
em mulheres que têm um assoalho pélvico hipotônico. Depois a gente observa o controle, né? A capacidade dessa pessoa de contrair e relaxar. Isso pode me trazer sintomas de incontinência urinária, hiperatividade e uso de musculatura acessória. Eu vou pedir a ela, contrai como se estivesse interrompendo o xixi. E aí ela vai ativar ou não vai desativar, né? E além disso, se ela usa musculatura acessória, que são os abdominais, os adutores e glúteos, e ainda o padrão de apneia. Então, no momento da avaliação, a gente vai coordenando tudo isso para que ela perceba o que é realmente esse assoalho pélvico. Às vezes, é uma contração muito discreta, por isso que ela precisa de usar essa musculatura acessória. Além disso, força, que é a tabela de 0 a 4, 0 a 5, e a resistência, quanto tempo ela consegue sustentar essa musculatura, porque esse tempo de sustentação vai me dar um direcionamento de como que eu vou propor os exercícios para ela. E a coordenação, essa ela consegue fazer contrações rápidas, de contrai e relaxa, ou contrações lentas de sustentação. E o porquê do diagnóstico funcional? A fisioterapia é o tratamento de primeira linha nas disfunções do assoalho pélvico, preconizados pela ICS desde 2002, né? E nesse diagnóstico funcional, a gente avalia e orienta sobre o comportamento urinário, intestinal e sexual, além de também oferecer atenção e cuidado com a gestação, parto e puerpério, pensando no assoalho pélvico funcional depois que esse neném nascer. Quando a gente precisa de fisioterapia? Quando eu tenho deficiência dos músculos do assoalho pélvico, restrições e limitações das atividades de vida diária. Quando que eu preciso de cirurgia? Eu avalio a musculatura, ela não tem deficiência, mas a pessoa ainda tem restrições e limitações. E quando eu uso a terapia medicamentosa, ou botox, ou outras terapias, quando a pessoa talvez tenha uma contraindicação cirúrgica, ela pode ser usada simultânea à fisioterapia, ou com poucos resultados para a fisioterapia, e aí a terapia medicamentosa, ela é bem indicada. É a conduta de vocês, né, eu coloquei aqui só de uma forma didática, em que o diagnóstico funcional, quando a gente está pensando uma disfunção de assoalho pélvico, pode direcionar até a conduta também, e o quanto essa paciente vai ter de melhor. E o nosso objetivo final é melhorar a qualidade de assistência e a qualidade de vida dessa paciente. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui apresentando sobre a fisioterapia, e eu me coloco à disposição, acho que está dentro do tempo, né? A gente que agradece, muito obrigada mesmo. Ai, tá dando eco aqui, peraí. Uhum. O meu som não tá muito bom hoje. Vocês estão me escutando, né? Queria agradecer, né, e falar assim como que é importante a gente, né, nós médicos, a gente compartilha tudo, né? Como é bom ver como que vocês totalizam a questão do assoalho pélvico. A gente agradece demais, viu, Luciana? Obrigada. Pro professor Hurtado falar, e depois quem tiver alguma dúvida, alguma consideração, muito obrigada. Bom dia, professor Luciano. Prazer. Eu ainda não tinha tido o prazer de te conhecer. Eu trabalho no departamento com cirurgia ginecológica já há algum tempo, né? E como professor nos últimos 4 ou 5 anos. Eu só queria comentar, eu acho que a aula foi muito ilustrativa, né, da importância do conhecimento e da aplicabilidade das técnicas de fisioterapia pélvica para a saúde da mulher, mas eu queria só comentar a respeito do diagnóstico funcional, que eu acho que é uma ferramenta extremamente importante na vida da mulher como um todo, não só com relação à sua saúde feminina, mas, né, a gente sabe que postura é uma coisa que interfere no humor, na interpretação da dor, na alimentação, no sono, etc., né?
Então, eu dou um valor muito, muito especial a diagnóstico funcional, que é dado pelo profissional de fisioterapia, né? E a condicionamento físico, que é dado pelo profissional de educação física. Né? Eu acho que essa combinação de usar essas duas áreas de conhecimento em prol da melhora da postura da mulher, né? Porque, assim, classicamente, eu posso falar, porque, né, eu trabalho com cirurgia ginecológica, a fisioterapia sempre, no passado, né, assim, até década de 90, talvez, ela sempre teve aquele papel de adjuvante como forma de terapêutica para alguns problemas específicos, né? A incontinência urinária é um exemplo, as distopias, né, pélvicas são outro exemplo, principalmente aquelas relacionadas à obstetrícia, né, e etc. Ou seja, só se dava atenção à capacidade de contração e relaxamento muscular da pelve em situações onde a contração ou o relaxamento eram voluntários, quando a mulher queria contrair ou não contrair. Ou seja, na missão, ou na atividade sexual, ou na falta de tônus, levando a prolapso e etc. Quando, na verdade, a importância da contratilidade, do relaxamento, é nos momentos em que a mulher não está prestando atenção nisso, né? Ou seja, o momento em que o músculo está contraindo ou relaxado, quando não deveria estar por um vício funcional. Então, o diagnóstico funcional resolveu isso, né? Você tem uma avaliação fisioterápica, onde você consegue definir quais músculos estão contraindo no momento em que não deveriam, quais músculos estão relaxados no momento em que não deveriam, e você treinar o corpo a corrigir isso, né? E aí, a fisioterapia tem uma missão importante dentro disso, mas a educação física também tem outra, né? Sim. As pessoas, eu uso esse exemplo muito, eu vejo isso no meu dia a dia, as pessoas não sabem subir escada, né? Todo mundo sobe escada rebolando, uma coisa assim, completamente funcional. Então, eu dentro desse contexto de atenção integral à saúde da mulher, eu acho que a gente conseguir integrar a ginecologia obstetrícia, a fisioterapia, a nutrição e a educação física, a gente conseguiria resultados nesses problemas que são mais frequentes para as mulheres, né, como problemas relacionados à gravidez e ao parto, qualidade de vida geral, né, isso inclui função sexual, inclui controle de peso, atividade física, etc. Então, se a gente conseguisse né, abraçar melhor, né, criar uma interdisciplinaridade mais forte, mais coesa, os resultados seriam, com certeza, muito superiores, né? A gente vê isso muito claramente no cuidado hoje com dor pélvica, né? A terapia talvez tenha uma função mais importante no cuidado com a dor pélvica do que, por exemplo, na uroginecologia, né? na incontinência urinária. Então, era só um comentário que eu queria fazer, então. Seja bem-vinda e vamos estreitar esses laços aí. Eu queria comentar sobre a questão da atividade física, né? A gente tem atualmente uma atuação importante das mulheres que fazem atividades de impacto e já tem mulheres jovens que têm perdas urinárias com o assoalho pélvico enfraquecido. Com esse advento do CrossFit, a gente já olhava o CrossFit de lado, assim, nossa, isso aí vai dar, qualquer hora ela vai chegar até mim, né? E aí a gente fez um movimento contrário, de pegar essa mulher, você gosta do CrossFit? Então, vamos olhar seu assoalho pélvico, depois que fizer uma sobrecarga de peso, faz uma ativação dessa musculatura, conscientizando ela que o assoalho pélvico faz parte do corpo dela, assim como uma perna bonita, como um abdômen sarado, né? Então, a gente foi abraçando também essa questão, porque a atividade física é um dos pilares da qualidade de vida, né? E a gente sabe que para a pessoa ter uma boa aderência à atividade física, ela tem que fazer o que gosta. E se a atividade de impacto é o que ela gosta, a gente só tem que adaptar e dar ela consciência para que ela continue fazendo, né? À disposição. Professora Marilene, quer fazer um comentário? Não, acho que você falou super bem, Rodrigo. O perfeito era isso, né? A gente trabalhar com essa multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, para poder ter promoção de saúde e atender melhor essas mulheres. E eu acho que a gente tem que falar mais sobre como as mulheres mais jovens, quer dizer, a gente está vendo uma mudança de paradigma, né? A gente está vendo mulheres mais jovens tendo disfunções do assoalho pélvico.
E eu acho que para os residentes, para quem está aqui, os jovens, né, lembrar de abordar isso, porque às vezes pressupõe, não, essa paciente tem 35, 40 anos, por sinal, ela é muito jovem nessa idade, né? Então, ela não precisa nem argumentar sobre isso, não precisa perguntar, vão perguntar só para as mulheres acima de 60, como é que está as funções do assoalho pélvico dela, e a gente se surpreende, né? Como tem chegado pacientes mais jovens, e aí eu acho que o trabalho da fisioterapia, como a Luciana brilhantemente expôs aqui para a gente, é fundamental nessa promoção, e a gente lembrar disso, né, Luciana? Eu acho que você abordou uma coisa muito importante, a gente não pode restringir a atividade física que aquela mulher quer fazer, a gente tem que saber orientar. Então, assim, você falou muito bem, eu nunca disse que o CrossFit, eu compartilho de você, o CrossFit vai ser um terror, vai aumentar paciente no consultório, não é isso, a gente precisa orientar, e outro dia eu vi academias de CrossFit convidando profissionais da área, fisioterapeutas, uroginecologistas, para poder orientar as suas atletas, as suas, né, as suas, como é que a gente fala? Usuários da sua academia, não sei, né? Que elas possam continuar fazendo atividade, que aquela perda no momento de pico não pode ser interpretada como uma coisa assim para o resto da vida, mas que talvez aquela atividade de impacto não esteja legal para aquele assoalho pélvico. Então, acho que é por aí, mas principalmente pré e pós-parto, a gente está vendo muitas meninas jovens chegando com incontinência anal, que tem nos assustado tremendamente, né? Teoricamente, incontinência anal era uma coisa que a gente só ia diagnosticar 15 anos pós-parto, nós estamos diagnosticando o pós-parto imediato, então, e isso vale a pena ressaltar como o trabalho de vocês, da fisioterapia, é importante, né, nessa faixa e nesses momentos de vida da mulher. Então, hoje, realmente, trabalhar com multidisciplinaridade é fundamental para a promoção de saúde da mulher. Tá bom? Obrigada, viu, Luciana? Obrigada, eu que agradeço. Excelente, professora Lamanda, está com a mão levantada. Bom dia, gente. Bom dia, colegas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Que prazer, viu, te conhecer. Obrigada. Eu queria só expressar aqui meu agradecimento pela excelente e brilhante exposição e que ressalta tão bem, assim, esse aspecto da saúde da mulher e em que aborda principalmente as questões de promoção de saúde, as ações importantes de promoção de saúde, né? No contexto da mulher contemporânea, que se a gente for dar um foco na mulher que é saudável, na mulher que, então, pelo menos procura ser saudável, né? E que a gente, como ginecologista do dia a dia, que orienta essa mulher a fazer prática de atividade física, alimentar bem, não fumar, como aqueles parâmetros hoje que sabidamente contribuem para o envelhecimento saudável, né? Então, a gente ter essa visão interdisciplinar é ainda mais rico, né? E eu queria, então, aproveitar e pegar mais algumas colas aqui com você, para poder a gente aplicar no dia a dia das mulheres, por exemplo, que eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, as mulheres que já estão no climatério, que já estão na faixa aí da pós-menopausa, inclusive a pós-menopausa tardia, mas que estão bem e que de uma certa forma se adaptaram à condição, né, da pós-menopausa, com ou sem hormônio, não vamos entrar nessa área, não. Mas o que eu queria pegar a cola com você, por exemplo, são mulheres, por exemplo, que gostam de corrida, mulheres que gostam, não é só o crossfit, mas a corrida mesmo, né? Ou outra atividade física, e que estão bem de saúde. A minha pergunta para você é assim, para a gente, como ginecologista, no dia a dia dessa mulher, tem algum cuidado, alguma recomendação que você pode fazer para essa mulher, assim, olha, é importante você fazer realmente atividade física, alimentar bem, mas, assim, quais seriam assim, um cuidado que a gente deveria assim, orientar no dia a dia dessa mulher,
de uma prática para ela, no dia a dia, manter, ou então, assim, cuidar da saúde do seu assoalho pélvico, né? Assim, você mostrou muito bem que o assoalho pélvico é um contexto de todo um equilíbrio aí de forças musculares e de postura. Mas tem alguma recomendação assim que o ginecologista no dia a dia deve fazer? Olha, você que trabalha muito tempo sentada, levanta um pouco. Tem algum cuidado que você acharia interessante para um ginecologista dar as dicas para as mulheres? Estou pegando uma cola com você aqui, do ginecologista do dia a dia, para a promoção da saúde dessa mulher, que às vezes não tem um problema mais sério de assoalho pélvico. Mas te agradecer e agradecer a Mari e aos colegas por essa excelência dessas reuniões semanais. Obrigada. Eu vejo assim, diante, né, do exame, vocês podem pedir ativação da musculatura pélvica para ver se aquela mulher já tem capacidade de contração e relaxamento voluntário, né? E aí, o quanto, se é mais, se está bom, se está ruim, aí já é outro passo. Mas se ela já tem ativação e contração, orienta, por exemplo, você gosta, falar para uma corredora que ela não vai correr é matar, né? Então, depois do treino, faz ativação do assoalho pélvico, sem pensar em tempo de contração, sem pensar, faz ali umas 10 vezes, todos os dias, toda vez que terminou de correr, para um tempinho, faz exercício respiratório, quando você está fazendo alongamento, faz essa ativação de assoalho pélvico todos os dias. Eu já vou deixando ele mais saudável. Eu costumo, desculpa te interromper, Luciana, eu costumo muito orientar pacientes que é a hora do banho, é uma hora dela, né? Uma hora que ela com ela mesma, com aquele barulhinho de chuveiro, que é aquela hora, eu não sei se a Sara está aqui, a Sara, assim, eu me aprendi muito com a Sara, aquele momento do mindfulness. Então, aquela hora, quem tem filho pequeno, Mari, o pessoal sabe muito bem valorizar essa hora do banho, sabe? Então, a hora do banho, a hora que você está ali com você mesmo, que você respira fundo, você escuta seu coração, você escuta seu pulmão, essa hora você acha que é uma hora boa para poder a mulher fazer esse exercício, assim, né? Lembrando, né? Colocando na consciência esse assoalho pélvico para, assim, ativar e oxigenar. Atualmente, eu tenho até perguntado para o paciente assim, você prefere fazer exercício deitada, sentada, em pé, o que você gosta? Aí eu fui deitada. Então, eu vou criando dentro do deitado, porque se eu ficar colocando coisas demais para ela, ela não vai conseguir fazer, né? Então, eu concordo plenamente, é isso mesmo. É colocar na rotina. Colocar na rotina. Exatamente. Muito obrigada, Luciana. De nada. Foi um prazer. Excelente, gente. A Raquel Silviano colocou aqui, e é super verdade, como a gente aprende com vocês. Eu tive a honra de estar com a Luciana durante meu mestrado, né? Eu fui colega dela de mestrado e doutorado, né, Lu? Sim. Depois, foi a primeira vez que eu ouvi falar de CIF, né? Foi no meu mestrado e foi pela fisioterapia, né? Eu acho que é uma falha, né? É um gap na gente, enquanto profissional de saúde, que trabalha com mulher, né, conhecer melhor isso e saber manejar. Então, eu realmente acho que a gente precisa aprender muito com vocês ainda. Aí a gente eu agradeço demais, né, a participação. Abro se alguém tiver mais alguma outra dúvida, alguma colocação, mas foi excelente mesmo, viu, Lu? Muito obrigada. Me coloco à disposição, tá? Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, né? E eu espero que a gente acione mais vocês, né? Que quando você fala que assim, quase 30% das mulheres não têm, né, conhecimento em relação ao assoalho pélvico, eu acho que talvez seja até mais, né? De 20 a 30, né? Dessa contração. Então a gente precisa estar com vocês em todos os momentos, não só no parto, que a gente tem ficado cada vez mais presente, mas inclusive nos pós-operatórios cirúrgicos, né? Para esse assoalho pélvico ter esse tempo para ele poder se adaptar a esse novo status cirúrgico. Agradeço demais, Luciana, foi muito bom. Vou dar uma ótima sexta-feira a todo mundo, tá? E um ótimo final de semana. Obrigada, gente. Obrigada, Luciana. Obrigada, Lu. Mari.
Tchau. Beijo, gente. Parabéns, Rodrigo. Obrigado, professor. Obrigado pela lembrança.